sobre fracasso. Como nós vamos falar hoje sobre fracasso, querido. Não é um assunto muito interessante, não é um assunto muito bom de se ouvir, mas é necessário. Então vamos lá? Vamos ver uma história de fracasso em Lucas, capítulo 22, 54 ao 62. Dentro da nossa série de mensagens, venha a mim. Nós já falamos sobre venha a mim com as suas crises, venha a mim com as suas feridas, venha a mim com os fracassos que nós vamos ministrar hoje, querido. Então, nós vamos ver a história de Pedro, Lucas 22, 54 a 62. Assim diz a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Oremos mais uma vez. Senhor, nós carecemos. O Senhor seja bondoso, gracioso para conosco. Eu preciso de uma graça especial do Senhor mais uma vez em relação à minha voz, para que eu possa nesse instante ministrar uma palavra, Pai, os ensinos, os princípios bíblicos, para as pessoas que se reúnem nesse lugar nessa noite, para aquelas que estão assistindo pela internet ou verão posteriormente. Traz-nos a tua graça, Senhor, se manifesta no nosso meio, fala conosco nesta noite. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode dizer um amém? Amém. Meus queridos, fracasso é uma palavra que nós não gostamos. Isso é fato, isso é verdade. Fracasso é uma experiência que nós jamais gostaríamos de viver. Se nós pudéssemos banir uma experiência da nossa vida, talvez muitos de nós escolheriam o fracasso. O fracasso é algo que nos envergonha. Quando a gente fracassa, a gente fica envergonhado, seja uma coisa muito simples ou uma coisa mais complexa. Por outro lado, o fracasso é algo que nos nivela. Simplesmente, para você entender isso, essa expressão, fracasso é algo que nos nivela. Simplesmente todos fracassam. Não há uma pessoa só neste mundo, na face da terra, que não tenha fracassado até o presente momento. E certamente todos nós experimentamos esse negócio chamado fracasso. Pode ser num nível mais alto, mais baixo, pode ser numa intensidade maior, menor, pode ser com uma duração mais curta ou mais longa, pode ser com consequências mais graves ou mais amenas, mas o fato é que todos nós, invariavelmente, de um momento ou outro da nossa existência, nós experimentamos isso que nós chamamos de fracasso. Eu pergunto: você já experimentou o fracasso? Você já experimentou um fracasso?
Vamos lá, algumas perguntas aqui. Abrir uma empresa que foi à falência, talvez. Não conseguiu conquistar a garota dos seus sonhos, levante a mão, estou brincando, tá? Fica aí com a mão bem no seu lugar. Não passou no vestibular. Não conseguiu ser melhor que o seu primo no videogame. Ficou para trás no processo seletivo de emprego. O seu casamento desmoronou, não deu certo. Seus sonhos ruíram. Você fracassou no projeto no qual você tinha colocado toda a sua esperança, apostado todas as suas fichas. Então eu digo para você, bem-vindo ao clube das pessoas que fracassam. Eu digo para você que isso se chama vida. E hoje nós vamos caminhar com um personagem bíblico que também fracassou tremendamente. Ele é bem conhecido, um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. As suas falhas são evidentes. A Bíblia não esconde as falhas dos seus heróis, dos seus personagens centrais. A Bíblia não esconde nada a seu respeito. Seu nome é Pedro. Ele tem uma personalidade forte, são coisas que nós sabemos de Pedro. Ele era aquele que não leva desaforo para casa. Ele é o primeiro que fala, tem comportamento sanguíneo, ele tem um temperamento complicado, ele tem um gênio indomável, ele tem um comportamento explosivo. Esse é o Pedro que nós conhecemos. Mas hoje nós vamos acompanhar Pedro naquele que sem dúvida foi o maior dos seus fracassos. É quando Pedro nega Jesus. Não há outro fracasso maior do que esse na vida dele. É quando Pedro trai o seu mestre, o mestre que o amava, o mestre a quem ele amava. É quando Pedro fracassa, não por causa de um descontrole emocional momentâneo, mas pela falta de coragem de reafirmar a sua identidade como discípulo de Jesus. É isso que mais machuca, é isso que intensifica mais o fracasso de Pedro. Não é um descontrole emocional momentâneo por causa da sua personalidade difícil, controvertida, ou polêmica, ou colérica. Não. Mas é pela sua falta de coragem em afirmar a sua identidade como discípulo de Jesus. Então, queridos, posto essa introdução, falando sobre fracasso, apresentando Pedro para vocês, eu quero trazer algumas lições principais nessa noite. E a primeira coisa que eu quero falar é que, a primeira lição principal dessa noite é que o enredo do fracasso tem um roteiro. Estou com dificuldade de falar o R, tá, gente? Então vocês entendam aí. O enredo do fracasso tem um roteiro. Ninguém planeja fracassar. Ninguém começa um projeto para fracassar. Ninguém faz um concurso para fracassar. Quando você vai lá para fazer um concurso, você diz assim: olha, eu fiz a inscrição, mas eu sei que eu vou fracassar. Ninguém faz isso. Ninguém abre uma empresa para fracassar. Ninguém começa o dia dizendo assim: hoje o meu plano é fracassar. Alguém já fez isso? Mas eu pergunto: o fracasso é uma possibilidade? É ou não é, gente? Fracasso é uma possibilidade? Sim. Eu diria que o fracasso é uma possibilidade real. Todavia isso nem passa pela nossa cabeça, ou a gente tenta fazer com que não passe pela nossa cabeça. Nós planejamos o sucesso. Nós somos capturados pelo ideal de sucesso que paira no ar nos nossos dias. Nós aprendemos como alcançar o sucesso, somos preparados para isso. Os livros mais vendidos são aqueles que nos ensinam o segredo do sucesso. As palestras mais ouvidas são aquelas que compartilham os princípios para se alcançar o sucesso. Nós vivemos num mundo que exalta e privilegia o sucesso, não só o sucesso, bem como as pessoas bem-sucedidas. Essas são as pessoas ouvidas.
Essas são as pessoas procuradas, essas são as pessoas famosas nos nossos dias. Mas o fato é que o fracasso faz parte da nossa vida. O reverendo Orival Casimiro, que é bem conhecido da Igreja Presbiteriana, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, ele tem uma palestra interessante que eu já ouvi 2 vezes. E o título dessa palestra é Treinando para o Fracasso. Você iria numa palestra dessa? Pagaria R$200 para assistir uma palestra dessa? Treinando para o Fracasso. Essa é a palestra dele, muito interessante, queridos. A geração mais jovem da atualidade, a geração mais jovem, essa aqui, a geração atual que está aí, não foi treinada para o fracasso. Nós, pais, estamos treinando os nossos filhos apenas para o sucesso. Nós não estamos treinando nossos filhos para a possibilidade real do fracasso. É por isso que, por exemplo, quando um filho não passa no vestibular, a família desmorona, porque ela não considerou a possibilidade de fracasso. As crianças estão vivendo, por exemplo, no mundo virtual, em que elas salvam o sucesso e deletam o fracasso, ou resetam o fracasso. Ela está jogando um jogo. Quando ela vê a possibilidade de ela fracassar, o que ela faz? Ela para, ela volta ao começo. No mundo virtual, tudo é facilmente resolvido. Só que o mundo real não é assim. O fracasso é real. Por isso é que há tanto descontentamento. Por isso é que há tanta insatisfação. Porque aí as pessoas vão descobrir que o mundo não era igual aquele mundo virtual, aquela redoma que os pais construíram ao longo da vida. Não, inclui fracasso. Inclui certas derrotas. Inclui desejos não realizados, sonhos não alcançados, concretizados. Por isso há tanta gente desistindo da vida, porque chega um dado momento, ela conclui: eu fracassei, não há mais jeito, não há mais solução. Mas vamos voltar a Pedro, vamos voltar à Bíblia, queridos. Então temos que perguntar: por que Pedro falhou? Eu disse que a primeira lição é que o enredo do fracasso, essa história do fracasso, tem um roteiro. Qual o roteiro do fracasso de Pedro? Eu vou destacar aqui 3 coisas. Primeiro, por que Pedro fracassou? Qual é o roteiro do fracasso de Pedro? Primeiro, porque ele se julgou autossuficiente. Ele se julgou autossuficiente. Para entender isso, nós temos que voltar um pouco antes dessa história, por ocasião da última ceia que Jesus havia acabado de celebrar com os seus discípulos num lugar chamado Cenáculo. Jesus tinha dito que seria preso, que todos o abandonariam. Então Pedro, de forma corajosa, mas arrogante, diz: os outros podem fazer isso, Senhor, os outros podem abandonar, eu não. Senhor, o Senhor pode contar comigo até a morte, o Senhor pode contar comigo no que der e vier. E olha só, o que literalmente Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aqui começa a se desenhar um fracasso de Pedro. Ele confiou em si mesmo. Meus queridos, todas as vezes que nós nos julgamos autossuficientes e nos tornamos soberbos, o fracasso nos aguarda. Está ali à frente. É só uma questão de tempo. Então qual é a solução? É depender de Deus e é confiar em Deus. Esses são os antídotos contra o fracasso. Mas a segunda coisa desse enredo do fracasso de Pedro é que ele seguiu Jesus de longe. Primeiro, ele foi autossuficiente, bateu no seu peito e disse: olha, eu dou conta desse negócio. Mas segundo, ele seguiu Jesus de longe. A Bíblia diz claramente no versículo 54 de Lucas 22, Pedro seguia de longe. Pedro teve palavras bonitas, mas atitudes deploráveis. Isso revela incoerência, hipocrisia.
Pedro não permaneceu na comunhão, ele se afastou. Pedro seguiu Jesus de longe, e isso conduziu ao maior fracasso da sua vida. Meus queridos, sabe o que nos leva ao fracasso? É seguir Jesus de longe, é ficar longe de Jesus a ponto de abrir mão da sua sabedoria, que poderia nos conduzir ao que é melhor. É ficar longe de Jesus a ponto de abrir mão da sua direção que Ele tem para as nossas vidas. É ficar longe de Jesus e abrir mão da sua companhia. Aí está o enredo do fracasso. Nós somos a geração de crentes que tem seguido Jesus de longe. Isso conduz à perda de identidade como discípulos. Isso nos leva a fracassar em nosso discipulado, porque nós estamos seguindo Jesus de longe. Você está lá no seu trabalho, mas você é o discípulo que segue Jesus de longe. Por isso ninguém o identifica como cristão. Você está lá na sua faculdade e você está seguindo Jesus de longe. Aí você está fracassando na sua missão como discípulo. Por quê? Porque ninguém te identifica como discípulo de Jesus. Nós precisamos entender uma frase que eu ouvi, mais ou menos isso aqui, do pastor Marcelo Galberto, no congresso que eu participei há 2 semanas atrás. Nós precisamos entender que relativamente perto não é suficiente. Relativamente perto não é suficiente, queridos. Há muita gente que está relativamente perto de Jesus, mas na realidade está seguindo Jesus de longe. Isso não é suficiente. Isso vai nos levar ao fracasso espiritual. Mas o fracasso tem um enredo. Ele começa na autossuficiência, ele continua quando a gente segue Jesus de longe. Mas a terceira razão do fracasso de Pedro é porque ele estava despreparado. Ele estava despreparado para enfrentar aquele momento. Mas pense comigo, querido, é fácil julgar Pedro, não é? Nós estamos aqui hoje, sentados, tranquilos. É fácil julgar Pedro agora. Nenhum de nós estava lá naquele momento. Nenhum de nós pode ter certeza, inclusive eu, de como reagiria diante de um momento de tanta pressão. Você sabe como você reagiria? Então nós temos que ser mais devagar para tirar pedra em Pedro. Mas o fato é que nós temos que identificar, ou identificamos, o certo despreparo em Pedro. E não só em Pedro, em todos os discípulos que ali estavam, porque todos também fracassaram, todos abandonaram Jesus. O de Pedro ficou mais evidente porque ele tinha sido autossuficiente, que tinha falado demais, mas a verdade é que todos fracassaram terrivelmente. E o despreparo de Pedro então se revela na discrepância entre o que ele fala e a maneira como ele age. Pedro não estava preparado estava despreparado por não medir as consequências das suas palavras. Pedro estava emocionalmente despreparado e não foi resiliente naquela situação. Ele desistiu logo, não aguentou a pressão. Pedro estava espiritualmente despreparado, pois não tinha vigiado com Jesus em oração. Lembra do jardim do Getsemane? Jesus disse: olha, nós precisamos orar, porque o que vem por aí é difícil. Então Jesus vai e ora, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Pedro não estava preparado, pois ele se assentou na roda dos escarnecedores e ali não conseguiu manter a sua distinção e afirmar sua identidade como discípulo de Jesus, tanto que ele diz: mulher, não compreendo, não sou esse cara, não conheço Jesus. O enredo do fracasso tem um roteiro, não trilhe essa rota, querida. Mas vamos à segunda lição principal dessa noite. Eu quero falar agora que a experiência do fracasso tem um propósito. A experiência do fracasso tem um propósito. Novamente, como eu disse na mensagem da semana passada,
quando eu falei sobre feridas, a última coisa que nós queremos pensar no momento de fracasso é sobre o seu propósito. A verdade é que nós não somos tão espirituais e tão crentes assim, a ponto de dizer a seguinte frase: Deus, eu te agradeço por este fracasso, pois sei que tudo isso deve estar cumprindo aos propósitos do Senhor. Só se você for mais crente que eu, querido. Eu não confesso que não tenho coragem de dizer assim. Muito embora não façamos isso, nós precisamos saber que, via de regra, experimentar o fracasso pode gerar algo bom na nossa vida. Então eu digo para você uma frase. Essa frase eu quero que você guarde. Ela vai servir para você nesse momento da sua vida. Não quero profetizar coisa ruim para você, mas ela vai servir para você num momento ou outro. Não desperdice o seu fracasso. Não desperdice o seu fracasso. Faça do fracasso algo bom. É bem conhecida a história de Thomas Edison, todos nós sabemos, conhecemos. Thomas Edison é o exemplo de alguém que não desperdiçou o seu fracasso. Ele fracassou, Thomas Edison fracassou muito mais do que acertou. Só que ele considerou cada fracasso, esse foi o segredo de Thomas Edison, considerou cada fracasso uma maneira de aprimorar o que ele estava tentando fazer. Quando ele fracassava, ele dizia: bem, agora eu já sei como não fazer. Da próxima vez ele não cometia aquele erro. E Thomas Edison foi o descobridor e inventor de muitas coisas que mudaram os rumos da história e melhoraram a vida da humanidade. Como, por exemplo, temos aqui iluminação, né? Meus irmãos, há uma pedagogia no fracasso. O fracasso é didático, o fracasso é terapêutico, o fracasso faz parte do peneiramento de Deus para tirar as impurezas da nossa vida. Então vamos lá, olhando para o episódio de Pedro, eu consigo enxergar alguns princípios sobre o propósito e o poder do fracasso, o que o fracasso tem na nossa existência. Eu quero destacar 3 desses princípios, desses poderes que o fracasso tem para nós. Primeiro, o fracasso tem o poder e o propósito de revelar quem nós somos. Falando de propósito e o poder que o fracasso tem, primeiro, ele tem o poder e o propósito de revelar quem nós somos. Lembra de Pedro? Ele acha que se conhece, ele acha que é o bom, ele acha que é melhor que os outros vão te trair, mas eu não vou, Senhor. Mas ele não faz ideia do que é capaz até que o fracasso aconteça. O fracasso tem um altíssimo poder de revelação, revela a nossa inconsistência, revela a nossa incoerência, revela a nossa incongruência, revela o nosso desconhecimento. Então, quando nós fracassamos, isso vai revelar coisas sobre nós mesmos. Eu muitas vezes experimentei fracasso, às vezes até de ir para uma pregação achando que eu estava muito preparado, muito seguro, e de repente as coisas não saíram como eu tinha imaginado. A revelação sobre mim mesmo: você não é tão bom assim, você não é tão capaz assim. O fracasso, em segundo lugar, tem o poder e o propósito de nos redirecionar, queridos. Então ele revela que nós somos, mas também tem esse poder de redirecionar a nossa vida. Sem o fracasso, Pedro seguiria na direção errada. Sem o fracasso, Pedro talvez seguiria o caminho da rebeldia, como ele já havia demonstrado quando Jesus havia sido preso. Ele sacou da espada e cortou a orelha de uma pessoa. Sem o fracasso, Pedro talvez seguiria o caminho da rebeldia, da luta armada, da violência, que não era o propósito de Deus para a sua vida. O fracasso concede um novo mapa para o discipulado de Pedro. Ele vai ser um novo discípulo para a liderança de Pedro e para a missão de Pedro. Veja bem,
Deus redireciona Pedro através do fracasso. E muitas vezes, através do nosso, entre aspas, agora vou usar, fracasso, Deus quer nos tirar de um lugar e nos levar para outro. Deus quer nos tirar de uma posição e nos levar para outra. Deus quer nos tirar de uma condição e nos levar para outra. Uma terceira coisa ainda sobre o propósito e o poder, que o fracasso tem o poder e o propósito de mostrar o caráter de Deus. Revela quem nós somos, redireciona a nossa vida, mas também revela o caráter de Deus, querido. Quando experimenta o fracasso, Pedro acha que tudo acabou. Não tem mais jeito, não tem mais saída, que está descartado. Mas dentro do fracasso, em meio ao fracasso, Pedro descobre o amor gracioso de Jesus. Jesus me ama assim mesmo. Ele descobre que Jesus o ama apesar do fracasso, que Jesus o quer, e o quer como líder da igreja, mesmo em face do fracasso, que Jesus tem planos para ele depois do fracasso. Então, quando você experimenta o fracasso, procure pelos propósitos divinos em meio à experiência do fracasso, e pegue essa expressão: há, do verbo haver, a vida após o fracasso. Creia nisso. E em terceiro e último lugar, então eu já falei que o enredo do fracasso tem um roteiro, que a experiência do fracasso tem um propósito, mas eu quero dizer que a superação do fracasso tem um processo. A superação do fracasso tem um processo. Tão importante quanto entender o roteiro do fracasso e assim se preparar para que nós não caímos nisso. Tão importante quanto perceber o propósito do fracasso é também entender o processo da superação do fracasso. Tem pessoas que fracassaram e desistiram. Tem pessoas que fracassaram e jamais tentaram de novo. Tem pessoas que fracassaram, ficaram detidas na experiência do fracasso. Quantas pessoas eu conheci nesse ministério que Deus tem me dado, pessoas assim. Tiveram uma experiência de fracasso que as marcou profundamente e ficaram retidas no fracasso, não foram em frente. Mas há muitas que tiveram vidas significativas depois do fracasso. Uma delas é Pedro. Há muitas pessoas que tiveram uma história linda depois do fracasso. Então, queridos, eu quero, usando esse texto que nós lemos, e mais uma experiência, a experiência quando Jesus se revela aos discípulos depois de ressuscitado, é narrado em João 20, às margens do mar de Tiberíades. Eu vou usar esses dois textos, esse que eu li e esse outro de João 20, para montar aqui o que eu chamo de processo da superação do fracasso. Esse processo inclui alguns passos, alguns princípios, algumas coisas. Eu quero falar sobre eles e encerrar. Primeiro, o processo de superação do fracasso inclui não ignorar os sinais de Deus. Não ignorar os sinais de Deus. Jesus havia falado a Pedro sobre um sinal visível. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E de repente, Pedro ouviu um galo cantar. Aqui na cidade a gente não tem muito galo cantando, né? A gente não ouve. É por isso que eu recorro aqui ao Irani e ao Oswaldo, né? Que são os meus, são mais ou menos do mesmo jeito que eu, né? Cresceu aí nos matos, como diz. Que hora que o galo canta, Oswaldo? 4h30, 6 horas da manhã. Vamos pegar ele das 4h30, né? Então Jesus foi preso. Aconteceu todo aquele processo. Pedro negou a Jesus. Ele disse: não sou, não compreendo o que está dizendo, não o conheço. E aí de repente
o bendito galo cantou. Digo bendito aqui, porque às vezes quando a gente está lá nos matos, a gente quer dormir, o galo fica cantando, é maldito, né? Mas o bendito galo cantou. Esse foi o sinal que Jesus usou para alertar Pedro sobre o seu erro. Querido, nenhuma correção acontece sem a percepção. Pedro precisava perceber. E o galo era o sinal combinado, era o sinal de Deus. No caso de Pedro foi o galo. Mas eu quero dizer, não ignore os galos que cantam sob as ordens de Deus. Eu creio que você está me entendendo, eu creio que você sabe o que eu estou falando. Não ignore os sinais de Deus na sua vida. Você está trilhando o trajeto do fracasso. Quando Deus vem, faz o galo cantar, para você perceber e retornar. Segundo elemento que faz parte desse processo da superação do fracasso é não fugir do olhar de Jesus. Para mim, esse é um dos momentos dentro de um texto mais dramáticos e fortes de toda a Escritura Sagrada. Quando diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. O galo cantou. De alguma forma, Jesus estava lá preso. Eu consigo imaginar essa cena, a gente já viu em filmes. Pedro lá se aquentando ao fogo na roda dos escarnecedores. O galo havia cantado e os olhares se cruzam, e Jesus olha diretamente nos olhos de Pedro, fitando os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Um olhar penetrante e perturbador, um olhar revelador. O processo de cura, querido, do fracasso, requer que a gente tenha coragem de olhar para Jesus. Mas tem mais. O terceiro é admitir o erro. A Bíblia diz que então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele admite o erro. Ele sai e chora amargamente. Todo o fracasso termina em choro e lamento. Nós sabemos disso. E o fracasso espiritual tem que gerar quebrantamento, porque só assim acontece a cura. Então Pedro chora e admite o seu erro. E a solução para o fracasso inclui arrependimento e confissão. Mas tem mais. Nessa rota de saída do fracasso é importante também receber a ajuda de Jesus. Não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Tenha coragem de olhar nos olhos de Jesus. Admita o seu erro, mas receba a ajuda de Jesus. A superação do fracasso é uma obra da graça de Jesus. Precisamos entender isso. Não somos nós que fabricamos. Pedro não seria capaz de retornar sozinho. Agora sim, nós vamos para o episódio lá do mar de Tiberíades. Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado, já tinha ressuscitado. Ele aparece de novo então aos seus discípulos e faz lá a questão da pesca, uma pesca maravilhosa, né, que a Bíblia diz, a segunda pesca. Jesus e Pedro se encontram novamente. É claro que Pedro estava ressabiado, temeroso. Ele não queria olhar para Jesus. Imagina que Pedro chega cabisbaixo. Ele sabe que falhou. Então Jesus o interroga 3 vezes, fazendo a mesma pergunta. E você sabe bem qual é a pergunta. Qual é? Alguns sabem bem, né? Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus pergunta pela 3ª vez. E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. É uma resposta um pouco diferente. Tu sabes que eu te amo. Teria muitas coisas para falar sobre o jogo de palavras do grego, a resposta de Pedro, questões teológicas, semânticas, etimológicas, mas não vou entrar nisso agora. Só quero dizer, sem entrar nessas discussões teológicas, que
para 3 negativas de Pedro, para 3 negações de Pedro, Jesus chega agora e dá a oportunidade de dizer 3 vezes: Senhor, eu te amo. Pedro tem a chance de dar novamente 3 respostas positivas. E aí vem o 5º e último princípio, esse roteiro da saída do fracasso, esse processo que é aproveitar a nova chance. Para cada pergunta que Jesus faz e Pedro responde: tu sabes que eu te amo, Jesus também traz o desafio e diz: apacenta as minhas ovelhas. Com essas palavras, Jesus está dizendo: Pedro, você não está descartado, você não vai para o lixo, Pedro. Eu sei que você fracassou, por isso eu estou te dando uma nova chance. Eu sei que você falhou, e Jesus já sabia até que ele iria falhar. Mas eu sei também que você continua fazendo parte dos meus planos. E eu tenho certeza que essa palavra fala no nosso coração, porque, volto lá ao início, quem de nós nunca fracassou? Talvez não com o Pedro, talvez não tão grave como o Pedro, ou talvez até mais. Mas isso não importa para Jesus, que Jesus vem e diz e pergunta: tu me amas? E a gente responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então a graça de Deus nos alcança. Por nós mesmos, nós não poderíamos superar o fracasso, mas é Jesus que vem até nós e diz: venha, eu estendo a minha mão a você. Há uma nova chance, há um futuro, há um desafio, há uma missão para você. Então eu termino dizendo: venha a Jesus com o seu fracasso. Ele vai te acolher, não vai te descartar. Ele vai te curar, vai te ajudar, permitir que você seja feliz depois do fracasso, permitir que você seja abençoado, permitir que você seja útil novamente. O fracasso não é o fim, queridos. Pode ser apenas um novo começo. Não desperdice seu fracasso. Reaja, continue, aproveite a sua nova chance para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.